Por que o universo dos doramas, dos filmes românticos, pode acabar funcionando como uma espécie de conteúdo mais 18, um conteúdo estimulante e emocional para o público feminino? Esse tema foi sugerido pelo inscrito HGTH, que basicamente lhe perguntou: falaria sobre a indústria dos doramas, que seria uma espécie de porno. Eu só não vou falar de doramas, mas também dos filmes em geral, até de livros, que são uma espécie de estimulantes mais 18 para grande parte das mulheres e como isso afeta nos relacionamentos também hoje em dia. E calma, 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 não é só uma crítica vazia, não. A ideia não é demonizar ninguém, nem apontar dedos. É entender esse tal fenômeno que está por detrás dessa indústria bilionária que entrega fantasia afetiva em séries, filmes, literalmente. Então, se você ficou curioso com esse tema, fique comigo até o final. E antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal e também hype o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu também deixei aqui uma apoio para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, já dei meu merchan e bora lá! Bom, vamos começar desde o início. Vou falar um pouco dos doramas que praticamente virou uma febre mundial, né? Para quem não está por dentro, doramas são basicamente novelas ou séries asiáticas, especialmente da Coreia do Sul, mas também pode ter no Japão, China ou Taiwan. E a maioria tem clima mais leve, romântico, cheio de movimentos, de tensão emocional, crushes perfeitos, finais felizes e uma dose de drama que beira o surreal, tipo algo inimaginável. E sabe qual é a curiosidade? Segundo os dados do Statista de 2023, a Coreia do Sul exportou mais de 11 bilhões de dólares em conteúdo cultural, com doramas sendo um dos carros-chefes. E boa parte do público está fora da Ásia e são especialmente mulheres. Agora me diz, por que tanta gente, especialmente as mulheres, se vê tão envolvidas nesse tipo de série, nesse tipo de conteúdo? O que essas histórias têm que deixam tanta gente de coração acelerado, suspirando e até romantizando e se tornando uma espécie de conteúdo mais 18 para elas? Bom, não só os doramas, mas filmes, séries, que sempre que vocês vê, por exemplo, uma figura masculina, ele é um cara bonito, alto, gentil, sensível, carinhoso, mega educado, tem grana, mas é humilde, tipo, o cara tem traumas do passado, que torna o cara mais profundo, e ele só tem olhos para uma única mulher, aquela mulher comum que ninguém dava nada. E isso desperta, né, em grande parte das mulheres, esses tais personagens são construídos para mexer com o imaginário feminino. E funciona bem, porque a gente vê, mano, de filmes que nem vocês já ouviram falar, ou já assistiram, né, 50 Tons de Cinza. Que é uma menina comum, que trabalha num serviço comum, é um cara multibilionário, começa a gostar dela, e você sabe muito bem que o desenrolar da história, mas aí entra naquele imaginário feminino. Porque, cara, a gente, sejamos sinceros, grande parte das mulheres de hoje em dia são pessoas normais. Que a indústria sabe o público-alvo. Porque se grande parte do seu público é simples, né, são pessoas normais, aí você joga um personagem que é, teoricamente, né, um homem perfeito, alto, bonito e cheio de dinheiro, e ele só tem olhos para uma mulher que seria a mulher simples, aquilo vai minando no imaginário das mulheres, buscando todas as qualidades daquele personagem em um cara da vida real. E a gente bem sabe que nunca vai acontecer isso praticamente. Cara, são exceções, exceções, exceções. Esses filmes, esses doramas, essas séries, tipo assim, meio que dão uma escapada da realidade, né? Tipo, da sua realidade, que é meio que a necessidade que muitas delas têm em buscar algum tipo de afeto, algum tipo de emoção, sabe? E olha que também é interessante, tem um livro chamado Why Women Had Sex, das psicólogas Cindy Miston e David Buss, que fala sobre como o desejo feminino está muito ligado ao contexto emocional do que ao visual. Ou seja, o envolvimento com esses personagens ideais, né, é quase uma experiência virtual mais 18. Mas detalhe, não são apenas filmes, séries, tem até livros que se você perguntar para uma menina aí quais livros elas leem, você vai ficar impressionado, cara. Tem muito livro que, tipo assim, são livros eróticos, né, mais 18, que vai gerando no imaginário do feminino, né? Porque a mulher é muito mais emocional do que visual, né? O homem, ao contrário, é muito mais visual do que emocional. E que nem esse escrito falou, né? Eu acho que ele reparou isso, e eu também já reparei, que essas séries, esses filmes,
são tipo como uma espécie de conteúdo mais 18, mas não explícito, né, mas implícito, de para mexer com o imaginário delas, né, porque que nem aquele ditado, né, se tá vendendo, você não pode mudar o produto. E eles já descobriram, o ponto central do que as pessoas gostam, do que elas gostam, e vão fazendo isso, porque essa é a realidade. Se você perguntar para uma mulher o que é um homem ideal, praticamente ela vai descrever um personagem de algum filme, de alguma série ou até de um livro. E trazendo para a realidade, da nossa realidade, né, praticamente não existe um homem assim. Todas as qualidades que elas buscam de um homem, num livro, numa série, elas tentam, transpor na realidade que ela vive. Que nem, por exemplo, ela mora numa cidade pequena, que tem poucos habitantes, isso e aquilo. Aí muitas vezes elas, têm aquela idealização do que um homem vai vir, visitar a cidade ou até no trabalho dela, aí ele vai se apaixonar por ela vai se apaixonar por ele, vão viver o romance, isso, aquilo. E detalhe, o cara tem que ter todas as qualidades daquele personagem dos doramas, dos livros que elas leem, né, senão não compensa. E também vocês já repararam bem? Tipo assim, se você pegar 10, 15, 20 anos atrás, o ideal de homem perfeito, né, desses filmes, isso, aquilo, era um homem mais másculo, era um homem, sei lá, mais alto, isso, aquilo, era um homem mais másculo, era um homem que tinha postura, tipo assim, de machão. Hoje em dia já tá mudando, porque como eles têm que meio que reformular o personagem, mas não perder aquele estereótipo, né, principal, que é tipo assim, aquele cara tem tudo isso, aquilo, mas ele só tem olhos pra aquela menina simples. Aí muda, né, tipo, que nem a gente vê hoje em dia, agora a pessoa é perfeita, assim, entre aspas, é um homem menos másculo, mas que mantém praticamente todos os atributos do antigo. E querendo ou não, isso vai virando um vício praticamente pra quem consome, né, que são principalmente as mulheres. É que é uma espécie de conteúdo mais 18 que vai minando na cabeça delas, que sempre vai ter aquela válvula de escape como forma de se sentir bem, de se emocionar, de aliviar o estresse do dia, e vai transportando a cada vez mais a pessoa, querendo ou não, né, porque vai muito no subconsciente, né, da psique da pessoa. A pessoa, quanto menos espera, a pessoa tá querendo aquela figura em específico daquele personagem, daquela relação que ela vai adentrar. Aí isso começa a ter um vício prejudicial, porque a partir do momento que você só assiste e você, separa o que é real, o que é irreal, o que é personagem, o que é realidade, tranquilo. Mas a partir do momento que as mulheres começam, tipo assim, a ter um vício compulsivo, a se sentir mais estimulada por esse tipo de conteúdo e começa a transpor para a realidade dela, aí começa a gerar, tipo, insatisfação, começa a ter maior consumo, nunca vai ser satisfeita com a realidade. E vocês já viram que teve até mulheres que foram pra Coreia do Sul pra tentar arrumar um esposo, tipo, como que eles falam mesmo? Ah, eu esqueci a palavra, como que é um homem que é o, tipo, protagonista, o personagem de um dorama, esqueci o nome. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui escrito. As mulheres foram lá com aquela ilusão, né, "Ah, eu vou arrumar porque todos os homens são assim". Aí elas caem na realidade que é totalmente diferente, a cultura deles é totalmente diferente. Eh, Se vocês pesquisarem mais a fundo, principalmente as culturas, tipo japonesa, um pouquinho a cultura coreana, é muito diferente do que a cultura brasileira. Por exemplo, você vai se relacionar com uma pessoa, não é que nem no Brasil, tipo, você conhece hoje, tá beijando, até mais coisas rola, não. Geralmente, eles são muito mais fechados, né, e mesmo se você começar a ter relacionamento, vai demorar até a pessoa, tipo, se envolver com mais afetividade, que nem aqui no Brasil. Aí cai naquela ilusão que vira, sim, um vício ruim, né, um vício que você começa a transpor tudo aquilo que você tá vendo numa telinha pra realidade, cara. E é verdade, cara, virou tipo uma espécie de uma pornografia implícita, né. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo é que a indústria entendeu muito bem como falar com a carência afetiva de muita gente, e especialmente das mulheres que se sentem solitárias, invisíveis, mal compreendidas e que querem viver, mesmo que por 40 minutos, um amor que parece impossível. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista, e se você tem uma opinião diferente da minha ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também deixe aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião, que eu pesquise mais a fundo, beleza? Então, até a próxima.